Boa noite, Oswaldo. Tudo bom? Boa noite, Fábio. Tudo jóia, graças a Deus. Tudo bem, graças a Deus. Sejam todos bem-vindos aí para a nossa live semanal do Evangelho segundo o Espiritismo. E quem puder compartilhar a live aí com os amigos simpatizantes do Espiritismo, fiquem à vontade. Quanto mais pessoas aqui, mais legal para a gente, para todo mundo. Tá bom? Vamos lá começar com a nossa conta de paz? Sim. Vamos lá. Mensagem 290. A infidelidade. A infidelidade é um ato de fraqueza. A infidelidade amarga nossos sentimentos. A infidelidade denigre nossa moral. A infidelidade nos faz mentir. A infidelidade nos afasta da realidade. A infidelidade nos leva a uma falsa felicidade. A infelicidade amargura os corações. A infelicidade nos adoece a alma. A infidelidade nos leva a muitos sofrimentos. A infidelidade nos torna insensíveis aos sentimentos do outro. A infidelidade nos aprisiona em ilusões. A infidelidade nos torna egoístas. A infidelidade nos faz fugir de nossas responsabilidades assumidas. A infidelidade é um ato que devemos evitar em nossa vida, seja em qualquer campo, de relações conjugais ou de amizades, que nos trará muitas dores e arrependimentos. Por isso a importância de sermos sinceros em nossas relações, para não causarmos nenhum dano à nossa vida, e principalmente à vida de alguém. Bom, nada mais do que falar de infidelidade, né, que é um ato totalmente contrário ao ensinamento cristão, né, que é o ensinamento da caridade, da benevolência. Quando você comete um ato desse, não é que a gente não fala só de a parte conjugal, né? A gente fala também da parte de amizade, a infidelidade até com você mesmo, né? Sobre algo que você já tinha uma ideia, né? Uma ideia já concebida, já tinha feito as suas convicções, já tinha sua convicção já, e às vezes você se auto autotraição, né? Então você tem que tomar muito cuidado com isso, porque é totalmente contrário aos ensinamentos cristãos, né, Oswaldo? É interessante que você inicia falando isso, né? Aqui ele fala, né? Falsa felicidade, egoísta, fugir de responsabilidade. E aí ele diz, né? Infiel nas relações, sejam elas matrimoniais, sejam elas de amizade. O que a gente percebe, né? E o que a gente tem estudado, e aí a nossa ideia é estudar os ensinamentos de Jesus. Jesus, ele fala disso, né? Dessas coisas que nós fazemos e prejudicam a nós mesmos e aos outros. A nossa relação sempre será, né? E não tem como a gente fugir. Quando Deus nos criou, ele nos criou para vivermos em sociedade, né? Ele não criou um, né? A turma fala muito da ideia de Adão e Eva, e a gente sabe que se existisse só Adão e Eva, não teria isso, né? Essa relação. E é bastante interessante que a própria história, né, do pecado original de Adão e Eva, ele logo em seguida ele entra as outras pessoas, né, começam a aparecer o outro povo, outras pessoas que viviam próximos deles. Então, quando Deus nos cria, ele cria para isso, né, para existir as relações e para que essas relações elas sejam estreitadas ao longo do tempo. Nós vamos perceber, né, nós todos, habitantes do planeta Terra, que o nosso problema sempre será o outro, né? Seja ele mais direto nas relações que nós temos, seja ele mais da relação com outras pessoas, né? E sempre nós vamos ter problemas nessas relações. Por quê? Porque nós somos defeituosos, porque nós ainda não estamos prontos, nós ainda não entendemos esses ensinamentos, né? Então, o que ele diz? Egoísmo. Quando a gente vai estudar egoísmo, o orgulho, né, que está no nosso evangelho, e essa é a ideia de Jesus, nós vamos perceber isso, né? Que
Jesus ele vem ensinar a nós habitantes do planeta Terra, nós seres em construção, nós seres que estamos aprendendo através da inteligência que Deus nos deu a criar essas relações e a convivermos em sociedade. Então nós percebemos que a nossa luta diária, qualquer programa de televisão que você assista, sejam filmes, sejam novelas, sejam seriados, sejam jornais, nós vamos perceber que o ensinamento é sempre esse. É um programa da tarde da televisão que está ensinando relacionamento familiar, programa que está mostrando brigas entre pessoas, vizinhos, amigos ou qualquer pessoa, né, que conviva. E os filmes mostram os relacionamentos sempre com a ideia, né? E a gente vai vendo. Quando a maioria das pessoas assiste um filme, assiste uma novela, um enredo de alguma coisa, eles sempre torcem para que as coisas aconteçam bem no final. Só que de uma forma que aqueles que fazem mal sejam punidos e aqueles que são bons aparentemente que sejam felizes e que dê tudo certo. A nossa vida, na verdade, ela é isso, né? Tanto que esse entendimento que nós temos da vida, né, ele inicia nessa coisa do céu e inferno. A nossa briga constante, né, na nossa mente, no nosso pensamento, é relacionado ao que acontece depois. Por isso nós não conseguimos viver no presente, por isso que nós não conseguimos viver as nossas relações, porque nós estamos sempre esperando mais à frente. E amanhã? E depois de amanhã? Né? Tanto que quando lá duas pessoas vão se casar, né, que elas aparecem lá perante alguém que vai fazer a cerimônia, a ideia ali é que os dois façam um juramento de que vão viver bem, de que vão querer sempre estar um com o outro. Né? Passam os tempos, tem essas coisas acho que as pessoas falam, né? Essas bodas que vão mostrando quanto tempo pessoas estão juntas, e a ideia é sempre ter um testemunho do que eles estão vivendo e de até quando vão viver isso. Porque ou a gente vive isso ou a gente desiste. E o entendimento é para que essas relações deem certo. As pessoas gostariam que isso se perpetuasse, ou seja, que isso fosse sempre para frente. As nossas relações dos trabalhos, as nossas relações de amizade, o que a gente percebe, né? Crianças em escola, quando estão estudando, formam uma amizade, o mais difícil para eles é quando um deles precisa mudar de cidade. Por quê? Porque vai haver uma separação. Mas, ao mesmo tempo, as relações de amizade por uma traição, né? Ele falou, por uma coisa feita errada por um, também põe a perder essa relação. Então, o que nós percebemos? Que nós precisamos aprender a conviver com as pessoas. E o que acontece? Essas relações desgastam, essas relações têm problemas. Por um motivo ou por outro, de qualquer um, elas se desgastam, elas se rompem. Por uma fala errada, por um momento ruim de um, por um momento ruim do outro. E essas relações, né, elas acontecem uma cisão, uma separação e começa daí o martírio. Sejam nas relações de amizades, né, mais próximas, ou não, ou sejam essas relações de matrimônio, sempre há um desgaste depois que há um problema. Que as pessoas falam, para consertar isso é difícil. Mas nós não estamos preparados para consertar. O que nós queremos é acabou, acabou, olha o que a pessoa fez. A gente está sempre buscando algo para não retornar essa relação. Para que essa relação não retorne a ser como era. E sempre fica aquilo, nunca mais será como antes. E a gente fala, por quê? Porque a gente é orgulhoso. Eu falo a gente, todos nós, a cada um de nós.
Nós somos egoístas, nós somos orgulhosos. Aí a gente volta naquilo. Qual é do ensinamento de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, a gente fala assim, qual é o mais difícil? Né? E a gente vai perceber que é perdão. E a gente fala assim, e o que seria o perdão? Perdão no entendimento de Jesus. É, como as pessoas falam, não é que as pessoas venham a viver novamente juntas num relacionamento. E a gente percebe que a eternidade vai precisar que nós façamos isso. Porque enquanto a Sandra falou ali, perdoar, o mais difícil é perdoar. Então, basicamente, fala assim, qual é a ideia? A ideia nossa, e é a primeira coisa que as pessoas falam eu perdoo. Né? Isso está no nosso próprio evangelho. Se a gente abrir aqui agora e for ler ali, está mostrando, eu perdoo, mas nunca mais quero ver a cara da pessoa. Eu perdoo, mas eu não quero ter relação com essa pessoa. Por quê? A gente fala assim, por que eu não quero? Porque eu sou ruim? Não, é porque eu estou magoado. Então, o que a gente percebe no entendimento do perdão, dessa separação e do que acontece? Por que é que eu fico bravo? Por que é que eu não quero mais ser? Porque eu estou magoado. Então, a gente percebe assim, o que é difícil para nós? A mágoa. Porque no meu egoísmo, no meu orgulho, e esse é o problema maior desse entendimento, nesse meu orgulho, ninguém pode me ferir. A gente vai perceber assim, o que Jesus tenta fazer para mostrar para nós? Para que a gente se fortaleça. A gente quem? Ele diz assim, né? Para aquele que tem olhos de ver, para aqueles que têm ouvido de ouvir. Esse é o ensinamento. O que ele fala? Entre numa relação, mas não fique esperando que o outro, né, faça. Por quê? Porque a gente fala, eu falo sempre assim, é a mesma coisa com caridade, né? Qual é o problema maior de você fazer caridade por uma pessoa? E essa caridade não é o dar esmola. E essa caridade não é dar o alimento. Essa caridade é uma relação onde duas pessoas convivem. E aí o que acontece? As pessoas vão para esse relacionamento, como a gente fala assim, de coração aberto, de peito aberto. E se doa. E daí toma um revés, que a turma fala, né? No momento, a outra pessoa passa por um problema e acaba me agredindo, me maltratando, fazendo uma coisa que eu não gostaria. E a gente sempre fala assim, a gente sempre entende, e esse é um ensinamento que o Espiritismo tenta mostrar, nós esperamos que todas as pessoas estejam prontas para todos os relacionamentos. As pessoas querem que a gente esteja pronta para tudo. E aí, quando a pessoa passa por um momento ruim, e isso é dos dois lados, e a pessoa não sabe o que fazer, e a gente fala assim, a gente nos momentos mais difíceis da nossa vida, o que a gente sabe fazer é agredir. E a gente fala assim, por que a gente faz isso? Porque a gente é ruim? Não, porque eu não sei fazer outra coisa. E a gente vai sempre falar, o que nós mais temos dentro de nós como pessoas que, apesar da evolução, apesar da inteligência, apesar da evolução do planeta, o que nós ainda temos em nós? Instinto animal. Nós estamos sempre nos protegendo. Pode não parecer, mas o que mais a gente faz é se proteger. Proteger das pessoas. E às vezes, num relacionamento, é o momento que você se solta. E aí, como a gente falou, aí a gente toma um revés. A pessoa, no momento ruim dela, faz alguma coisa, e aí o que eu falo? Nunca mais eu quero me relacionar com ninguém. Por que eu não quero fazer isso? Porque eu tenho medo do que vai acontecer e eu não quero que aconteça isso. Porque daí eu vou sofrer. No meu sofrimento eu vou me magoar. E na minha mágoa eu vou guardar aquilo dentro de mim. O pior problema que nós temos, eu falo para todo mundo assim, o que nós temos de mais interessante e importante na nossa vida é a memória.
diferença que nós temos do animal, né, irracional, para nós racionais é isso. A gente consegue se lembrar o que a gente fez no dia anterior. Apesar de muitas coisas, as pessoas falam, não sei o que eu comi na janta, isso, aquilo. Mas o que mais a gente tem, principalmente os relacionamentos, é guardar o maior sentimento. Pode passar 30, 40, 50 anos, a pessoa sempre vai lembrar do que aquela pessoa fez. E a gente fala assim, o que é isso? É memória. Memória é importante? É. Mas eu não posso ficar com essa memória relembrando isso todo dia e sofrer todos os dias. Os cientistas estão falando que o nosso modo de viver, ele faz com que o nosso cérebro pare, não tenha conexão. Por quê? Porque eu vivo todos os dias iguaizinhos o dia anterior. Eu acordo todos os dias do mesmo lado da cama, desligo o despertador, celular ou qualquer seja, com a mesma forma de ser, com a mesma mão. Vou para o banheiro, né, ou para alguma outra coisa, mas eu sempre faço aquilo todos os dias. O meu corpinho está preparadinho para tudo aquilo. Tem meu horário de acordar, meu horário de tomar café, a mesma xícara para tomar café, o mesmo tipo de coisa que eu faço. Deixo a chave normalmente, né, no mesmo lugar. Se tirar fora do lugar eu me perco e me atraso. Então eu deixo tudo certinho e faço tudo isso todos os dias iguaizinhos. E o que acontece? Eu vivo a mesma vida todos os dias. E nesse viver a vida todos os dias iguaizinhos, eu não cresço, eu não evoluo. E a gente percebe qual é a ideia da reencarnação. A reencarnação, ela existe para que eu volte à Terra e faça coisas diferentes. Para que eu conserte aquilo que eu fiz de errado anteriormente. E o que acontece? Eu repito os erros todos os dias, eu repito aquilo que aconteceu todos os dias e vivo isso todos os dias. E aí, nós vamos perceber assim, né? Allan Kardec ele fala que o espírito não regride, ele estaciona. E nessa forma de viver a vida é onde nós estacionamos. Quando Jesus vai falar, né, do amor, ele explica, né? Ele diz assim, que nós devemos amar aqueles que fizeram mal, aqueles com quais nós tivemos problemas. Porque se nós amarmos somente aqueles que nos amam, isso está no Evangelho. Ele diz assim, que recompensa você tem? Os maus não fazem isso? Os ruins não fazem isso? As pessoas das quais nós reclamamos delas, elas não fazem isso? Então, se eu quiser ser melhor, eu vou ter que fazer isso de forma diferente. Eu vou ter que amar aqueles que me maltratam. É difícil, um monte de gente vai falar agora, vai torcer o nariz e vai falar, não, isso eu não faço. Mas a ideia do ensinamento de Jesus e a ideia de que nós vamos viver em um outro lugar melhor, porque se nós desencarnarmos, quem nós vamos encontrar no mundo espiritual? As mesmas pessoas com as quais nós vivemos. Nós não vamos encontrar pessoas diferentes. Porque o nosso mundinho, né, o nosso relacionamento, ele vai continuar depois da morte. Então não vamos viver com Jesus diretamente, nós não vamos viver com Deus diretamente. Eles podem vir nos ajudar, mas nós não vamos viver com eles. Nós vamos viver com quem? Com as pessoas pelas quais nós torcemos o nariz todo dia. Porque, como disse Jesus, se nós amarmos somente o que nos ama, nós não fazemos nada de melhor. E se nós não fazemos nada de melhor e o outro também não faz nada de melhor, aonde a gente vai parar? No mesmo lugar? E vamos continuar com isso na onde nós estivermos. E vamos voltar para a Terra com as mesmas pessoas. Ou a gente acha que Deus vai mandar para nós só os bonzinhos? E fala assim, quem está do nosso lado, próximo de nós? São as
pessoas as quais nós estamos tendo problema todos os dias. E essa é a nossa sequência. Porque se nós não sairmos disso, nós não vamos para um lugar melhor. Então o ensinamento de Jesus, ele tenta falar assim, gente, para um pouquinho, começa a mudar um pouquinho. Sai desse disquinho aí, essa rotaçãozinha no mesmo lugar. Vamos ampliar um pouquinho, vamos passar para frente. Esse é o ensinamento da religião. Esse é o ensinamento de Jesus. Jesus ensina para nós que nós temos que conviver com as pessoas difíceis, que nós viemos para a Terra para conviver com essas pessoas difíceis. Quem nós vamos perdoar não é as pessoas que fazem bem para a gente vai ter que perdoar quem? As pessoas que nós tivemos problemas. E é com elas que nós vamos viver hoje, amanhã, depois, futuro, eternidade, enquanto nós não resolvermos isso. E qual, como a gente falou, qual é a ideia da reencarnação? É voltar sem lembrar do que aconteceu, porque se a gente lembrar o que aconteceu, que é a nossa memória, a gente não vai viver com essas pessoas, a gente vai arrumar a confusão, então a ideia é que a gente esqueça, conviva e tente ser melhor do que isso. Então a gente acha na Terra que a gente é bonzinho, porque a gente gosta né? A mãe gosta do filho, o filho gosta do pai, gosta da mãe, arruma um relacionamento ali, convive bem até certo momento, até dar errado e brigar. E aí o ciclo de amizade nosso, o ciclo de relacionamento nosso é restrito. Ah, lá eu não vou porque aquela pessoa está lá. Ah, eu não vou naquela festa porque eu tenho problema com aquela pessoa. Ah, eu não vou não sei aonde porque lá tem uma pessoa com quem eu não gosto. E o que eu começo a fazer? Eu começo a fugir. Eu começo a ficar em casa com as pessoas que eu gosto, tentando conviver até dar problema. Convivo com a família, aqueles que são mais próximos, e olhe lá, que é difícil. E aí, se a gente for ver de verdade, a gente tem 4, 5 pessoas com quais a gente convive bem. Com o resto, a gente suporta. O resto, a gente convive, né? Daquele jeito. Algumas a gente suporta porque precisa. E é isso que nós levamos para a eternidade. É isso que nós levamos para o outro lado. Né? Então, ele fala assim, infidelidade. O que é infidelidade? É eu, numa relação, errar. Mas se eu for um seguidor de Jesus, se eu for um seguidor de Jesus, a pessoa que errar comigo, eu vou deixar passar. Ah, mas a gente não pode, a pessoa não pode fazer o que quer da gente. Não pode. Mas se todas as pessoas fizerem alguma coisa com a gente vai ficar sozinho no mundo. E a ideia é, e por isso que Jesus fala, né? Aceite, né? No episódio da mulher adúltera, qual era a ideia? Entender que ela errou, mas que ela tem que seguir a vida dela. Eu não tenho que ficar cobrando ela. Amar os inimigos. Eu tenho que entender que uma pessoa que era amigo por algum momento não é mais, mas eu preciso me entender. Eu tenho que tirar do meu coração isso que me magoa. Porque a nossa vida, conforme foi dito ali, a gente vive remoendo coisas do passado, a gente vive lembrando do que aconteceu no dia anterior, a gente não vive presente nem futuro, a gente vive passado remoído todos os dias. Enquanto a gente não sair disso, enquanto a gente não resolver isso, né? Então qual é a ideia? A ideia é buscar reconciliação. É entender as pessoas, é procurar ser melhor todos os dias, é procurar não criar problemas. Mas se o problema vier até a minha mão, eu tenho que saber o que fazer. Mas nos ensinamentos de Jesus, porque eu não sei nada. A minha forma de entender a vida não ajuda nada. É isso que a gente precisa melhorar. Falou do perdão, né? Mas o perdão também, que igual você disse, as entrelinhas aí, tem que ter, tem que existir, mas você não precisa conviver com a pessoa da mesma forma, né? Um amigo te traiu, beleza, perdoar por você, né? Porque isso faz bem para quem perdoa. E não só pro perdoado, né? E só que a relação depois não precisa ser a mesma, mas também não pode ser uma relação de vingança, de algo punitivo, né? De maledicência, você brigando com a pessoa, você falando mal da pessoa. Então, o perdão é isso, né? Não, muitas vezes a gente fala assim, a pessoa cometeu algo muito ruim comigo, como é que eu vou perdoar e a vida continua da mesma forma? Não continua da mesma forma, mas não pode continuar da forma que você estava levando com a raiva, né, em si. E outro fato que a gente pode citar também é o Evangelho, nessa parte de traição, né? A passagem da porta estreita da porta larga. Quando a gente todo mundo já se deu bem na vida de alguma forma e é muito gostoso, né? Tanto na parte
né, uma amorosa, tanto na parte financeira ou na parte de relação com amigos no serviço, né? Mas quando você se dá bem, fazendo tudo certinho, de acordo com o Evangelho de Cristo, fazendo tudo sem traição, sem trair ninguém, sem pisar na cabeça de ninguém, é muito mais gostoso. Só que é muito mais trabalhoso também. Então, por muitas vezes as pessoas traem, né, no serviço, traem o conjugal, esperando aquele benefício rápido, né, que seria a porta larga, né? Você procura a porta larga para você se dar bem de alguma forma, rapidamente. Só que se você trabalhar o certo, ele é mais trabalhoso, só que é muito mais gostoso. É, meu pai, eu falei esses dias em casa e assim, eu sempre tentei entender uma palavra que meu pai falava. Ele falava, ser bom não é fácil. Era a palavra que ele mais repetia, ser bom não é fácil. Ou seja, seguir esses ensinamentos de Jesus, seguir esses ensinamentos do Evangelho, não é fácil. Você ser bom o tempo inteiro, você perdoar, você entender as pessoas, você levar uma vida sem ficar lembrando do passado e tentar viver da melhor forma possível, independente das coisas que aconteçam, não é fácil. Mas nós não fazemos esforço para isso. A única coisa que a gente fala assim, eu não quero saber mais. Eu quero ter paz na minha cabeça. E a gente fala assim, paz na cabeça a gente só vai ter quando viver sozinho. Porque enquanto a gente viver em relação com as pessoas, problemas vão acontecer. Porque nem todas as pessoas estão no mesmo nível de entendimento. E nesse não nível de entendimento, eu também não estou. Porque se eu estiver no nível de Jesus, as pessoas vão fazer as coisas para mim e eu vou conseguir perdoar e levar de boa. Porque eu não vou me sentir ofendido. O problema nosso é que ainda nós nos sentimos ofendidos. Assim, eu falo para todo mundo assim. Eu tenho que ter perante mim a certeza do que eu sou. Se eu tiver certeza do que eu sou, o que as pessoas falam não importa. A pessoa falou que você é isso, tá? Mas eu não sou e não quero ser. Não tem problema. E eu não fico ofendido. O problema é que quando uma pessoa fala alguma coisa, mesmo eu tendo certeza que não é isso que eu não sou, eu quero devolver, eu quero remoer. Você viu? Mas a pessoa falou, mas a pessoa fez, mas a pessoa é isso. E a gente lembra da pessoa todos os dias, carrega ela todos os dias dentro da gente, lembrando do que aconteceu, às vezes, há muito tempo. Tem pessoas que relembram de coisas de infância e sofrem, de juventude e sofrem, de uma vida difícil. Eu acho que todo mundo viveu em algum momento uma vida difícil. Mas se cada vez que numa conversa de família, de relação, você lembrar aquilo, o que acontece? Você sofre de novo. Dificilmente você vê pessoas contarem, não, que na minha vida difícil eu fazia tal coisa e era maravilhoso. Eu brincava disso, eu brincava daquilo, eu fazia isso. Só lembra o ruim. E aí o que acontece? Sofre de novo. Então nós sofremos todos os dias pelas coisas erradas que aconteceram, muitas das vezes há 20, 30 anos. Porque nós carregamos aquilo vivo na nossa memória e vivemos aquilo como se fosse ontem ou como se fosse hoje. Né? Então, quando a gente conseguir fazer isso, livrar, né, a gente tem muito a fazer. Por isso a gente precisa do Evangelho, por isso a gente precisa de Jesus, para a gente conseguir sair disso o mais rápido possível. Isso. Vamos dar início com as preces, então. Sim. Então, nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, convidando os nossos amigos espirituais, os espíritos superiores, para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja,
Graças a Deus e a Jesus. E assim seja. Bom, hoje a gente vai continuar com o nosso evangelho. A gente está fazendo o último capítulo, que é o 28, que fala das preces, né? Então, já falou alguma coisa como deve ser feito nas preces e tal. E hoje a gente vai começar a explicar aqui a dominical, né? A oração dominical, que seria o Pai Nosso, que é a única oração que Jesus Cristo nos deixou formulado quando veio aqui à Terra. Então, Oswaldo, acho que é melhor você já explicando, né, Oswaldo? Acho que não Tá. precisa. A gente vai falando, se você tiver alguma questão, interrompa, pergunte e fale algo que aparecer. Então, nós falamos capítulo 28, o último capítulo do nosso Evangelho, né, segundo o Espiritismo. Capítulo 28, ele tem uma coletânea de preces, onde Allan Kardec, junto com os Espíritos, trouxe exemplos de prece que nós podemos fazer e dividiu essas preces em 5 categorias. Né? A gente já falou isso, mas é só para relembrar. Preces em geral, a número 1. Preces para si mesmo, né, feita para nós mesmos, 2. Prece para encarnados, 3. Para desencarnados, 4. E para doentes e obsidiados, que é uma categoria que o Espiritismo entende existir, é o 5. Aí ele coloca assim, só para a gente iniciar já na oração das preces em geral, ele coloca assim: com o fim de chamar a atenção mais particularmente sobre o objetivo de cada prece. Então, em cada prece, para chamar a atenção mais particularmente sobre o objetivo daquela prece e para torná-la mais compreensível, né, para que esse sentido dela seja mais compreendido, as preces, ou todas as preces que vão ser ensinadas e mostradas aqui, ele diz, elas serão precedidas de uma exposição de motivos que Allan Kardec colocou sob o título de instrução preliminar. Aí, né, a primeira prece, né, a se estudar, ele fala assim, daquelas 5 categorias é o item 1, preces em geral. A primeira oração que entra, ela chama de oração dominical. Dominical vem de dominus, latim, que quer dizer oração do Senhor. Como você disse, essa oração que entra como oração dominical, ela é a oração que foi ensinada por Jesus. É uma das preces mais importantes nas religiões cristãs. Ela foi colocada, ou ela aparece, né, aqui explicada para nós, ela aparece no Sermão da Montanha, no capítulo 6 de Mateus. Mateus contando sobre o Sermão da Montanha, né, no capítulo 6 do seu Evangelho. Jesus, em uma passagem, ele fala de esmolas, de oração e de jejum. Nesse capítulo, né, 6, dos itens de 5 a 8, Jesus fala de oração. Aquelas explicações que a gente teve no capítulo 27, de como nós devemos orar, ela está nos itens de 5 a 8 do Evangelho de Mateus. Então, ele fala assim, quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que fingem orar ao ficar em pé nas sinagogas, nas esquinas. Eu vos digo em verdade que eles já receberam sua recompensa, mas quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e com a vossa porta fechada, orai a vosso Pai em segredo, e o vosso Pai que enxerga e que vê o que se passa em segredo vos dará a recompensa. Aí ele diz, não faleis muito nas preces, como fazem os pagãos, que pensam que é pela quantidade de palavras que são atendidos, não vos torneis semelhante a eles, pois vosso Pai sabe do que eles tendes necessidade, mesmo antes de pedirdes a eles. Então, esse é Mateus, capítulo 6, de versículo 5 a 8. Já no item 9, Jesus diz, portanto, vós orareis assim, e começa a ensinar o Pai Nosso. Essa oração que muitas pessoas rezam na sua casa, muitas religiões rezam em muitos momentos, em velório, em muitas situações, as pessoas oram o Pai Nosso. E a gente fala assim, da onde foi? Foi Jesus que ensinou, principalmente nesse capítulo de Mateus. Então, no nosso Evangelho, item 1, preces em geral, oração dominical, a oração de Jesus, ensinada por Jesus.
naquilo que nós falamos ali, que Allan Kardec falou, que os espíritos colocaram uma exposição para entender melhor a prece, porque é que a gente faz a prece assim, o assado, tem uma instrução preliminar. Então, item 2, instrução preliminar. Quem estiver com o Evangelho, estudando junto com a gente, vai estar lendo isso. Aí, essa instrução preliminar é dita assim: os espíritos recomendaram colocar a oração dominical, o Pai Nosso, a oração ensinada por Jesus, como início dessa coleção de preces, ou dessa coletânea de preces que nós encontramos no Evangelho. Ele fala assim, não somente como prece, mas também como um símbolo de todas as preces que existem. Eles colocam a oração do Pai Nosso em primeiro lugar. Aí ele diz assim, porque veio do próprio Jesus, como a gente falou, que está em Mateus, no capítulo 6, nos itens de 9 a 13. E ele vai assim, e por que ele diz assim, que a oração do Pai Nosso, ela pode substituir qualquer outra prece, conforme a ideia e o sentimento que se lhe atribua. Por exemplo, né, nós estamos lá num velório, né, antes do sepultamento de uma pessoa, e não tem ninguém ali para fazer uma oração. Como todo mundo conhece a prece do Pai Nosso, vai se utilizar ela, né, para se auxiliar, né, vamos dizer, para auxiliar aquele ser que desencarnou. As pessoas falam, o que a gente faz quando desencarna alguém? Faz uma oração do Pai Nosso. E dedica ela àquela pessoa. Então, a oração ensinada por Jesus, que a gente às vezes não entende o que ela quer dizer, e nós vamos aprender aqui no Evangelho, mas eu faço ela com intenção de auxiliá-la nisso. Aí a pessoa está passando por um problema, eu não sei fazer uma oração para ela. Vou fazer uma oração do Pai Nosso e vou dedicar essa oração, em nome de Deus, em nome de Jesus, para que essa oração toque o coração dessa pessoa. Porque o que vai chegar lá não é o Pai Nosso, não as palavras ditas, e sim o sentimento que eu tenho dentro de mim ao fazer aquela oração e dedicar àquela pessoa que está passando por algum momento difícil. Então eu tenho assim, eu vou fazer uma prece. Eu não sei fazer. Deus, ajuda aquela pessoa que está lá nesse momento, não sabendo o que fazer, coloca na mente dela coisas boas, que os anjos do Senhor se aproximem, afastem as energias ruins. Isso é uma oração. Eu não sei fazer isso. Deus, eu queria pedir em nome dessa pessoa que o Senhor pudesse auxiliar ela da melhor forma nesse momento difícil que ela está passando. E faz o Pai Nosso. Aquele Pai Nosso, você está levando em intenção daquela pessoa, porque você quer ajudar. Então, ele fala assim, pode substituir qualquer oração com a ideia e o sentimento que ele atribui. Então, eu vou atribuir um sentimento, eu vou atribuir uma ideia. Eu quero que essa prece chegue naquela pessoa. Hoje eu vou rezar por todas as pessoas que estão presas. Gostaria que o Senhor pudesse auxiliar nas pessoas que estão passando por um momento difícil. E faz um Pai Nosso. Você falou uma intenção e você vai dedicar uma oração que tem como símbolo, né, a oração que foi ensinada por Jesus, e vai desejar de seu coração que o sentimento que eu tenho em mim chegue na pessoa. Então, a oração do Pai Nosso é só uma forma de fazer com que algo de bom chegue a uma pessoa. Eles dizem aqui, né, que essa oração, Pai Nosso, é o mais perfeito modelo de concisão, ou seja, de precisão, de exatidão e de síntese. Quando Jesus ensina o Pai Nosso, ele teve um motivo. Ele explica ela, né? Ele fez ela e coloca ali várias coisinhas que ele entende como sendo o que se deve fazer, né? Ela diz que é uma verdadeira obra-prima, sublime na sua simplicidade. De fato, sob a forma mais singela, ele diz, nessas coisas que ele disse ali no Pai Nosso, que a gente repete muitas vezes, ele resume todos os deveres que nós, seres humanos, para com Deus, para com nós mesmos e para com o próximo. Então, ali está encaixadinho, cada coisinha tem a ver com um dos ensinamentos dele. Ele diz assim, que encerra uma profissão de fé, isso está no Evangelho, uma declaração pública de uma crença, uma certeza religiosa, um ato de adoração e submissão, de adorar a Deus e de submeter as suas leis. Assim, o pedido das coisas necessárias à vida
e o princípio da caridade. Nós percebemos, né, a gente fala, quando a gente foi aprender a oração, e Jesus nos ensinou, eu acabei lendo aqui o que está no capítulo 27, né, o que precede Jesus ensinar a prece do Pai Nosso, ele ensina como que nós devemos orar, que nós não devemos dizer muitas palavras, que nós não precisamos mostrar para os outros que nós estamos orando, que nós não precisamos ir à igreja para fazer uma oração, que nós não precisamos ajoelhar, como a gente já leu e estudou antes. Cada um faz a oração da forma que entende que deve fazer, com o seu sentimento, com o seu sentimento e entendimento, né? Então, Jesus, nos seus ensinamentos, ele explicou como fazer oração. E ensinou quando é que a gente recebe por essas orações, ou quando Deus atende as nossas orações. Quando que Deus atende as nossas orações? Quando o que a gente está pedindo não é egoísta, quando o que eu estou pedindo não é para fazer mal para ninguém, quando o que eu estou pedindo não é benefício próprio apenas para levar vantagem sobre alguém, é algo que realmente eu necessito, aquilo que eu conseguir vai ajudar a mim e mais pessoas. Esse é o entendimento da prece, de a gente ter, na verdade, merecimento. Então ele diz aqui que essa oração do Pai Nosso resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Aí ele diz assim, dizê-la, eu acabei de explicar lá em cima, ele complementa aqui embaixo. Dizê-la em intenção de alguém, quando eu faço um Pai Nosso para alguém, ele diz assim, é pedir para o outro o que eu pediria para mim mesmo. Por isso que Jesus ensina, né, o princípio da lei de amor, que eu devo fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fizesse para mim. Se eu estou fazendo isso, significa que é algo bom. Quando eu quero para a pessoa a mesma coisa que eu desejo para mim, significa que é algo bom. Por isso que né, quando a gente vai aprender o capítulo do amor ao próximo, eles falam isso, né? Qual a melhor forma de eu saber se eu estou agindo corretamente ou não? É se aquilo que eu estou fazendo, eu gostaria que alguém fizesse para mim. Se eu disser que aquilo que eu estou querendo, eu gostaria para mim, é algo maravilhoso, pode fazer sem correr risco de errar. Mas se eu não gostaria, aquilo que eu estou fazendo por outro, eu não gostaria que fizessem para mim, não faça, que não vai dar certo. Então, quando a gente usa, e isso é a melhor forma que a gente tem de saber se está andando corretamente ou não, é usar o princípio da caridade, ou a lei de amor, de não fazer aos outros aquilo que eu não quero para mim. Então, ele diz assim, dizer a intenção de alguém é pedir para o outro aquilo que se pediria para si mesmo. Aí ele diz assim, o porquê que nós vamos fazer, o porquê que Allan Kardec, os espíritos trouxeram, né? Eu não sei se todo mundo conhece, a gente vai conhecer nessa sequência do estudo. Ele diz assim, o que Jesus fez? Ele colocou uma frase para cada uma coisa que ele queria. E aí foi falado ali que é um modelo de precisão, de concisão, de exatidão e de síntese. É uma prece aparentemente resumida. É um resumo dos ensinamentos de Jesus dito em 10 aí, 12 parágrafos. E aí ele diz assim, por ela ser concisa, por ter esse resumo, essa síntese, o profundo sentido contido nas poucas palavras que compõem escapa a maioria. Por isso que ele fala assim, muita gente não entende o Pai Nosso. Ela reza o Pai Nosso, ela repete o Pai Nosso, ela decorou desde criança o Pai Nosso, faz de olho fechado, de olho aberto, né, andando, indo para lá ou para cá, faz. Por quê? Porque viciou, porque habituou, porque treinou, porque decorou. Mas se você falar o que tem naquilo, por que quando Jesus diz isso, o que Jesus diz assim? Ele começa dizendo, quando for orar, diga, Pai Nosso que estás no céu. Por que ele disse isso? Por que ele disse... Oi. Quando eu fiz catecismo, eu aprendi o Pai Nosso e outras orações, mas só fui entender mesmo o Pai Nosso depois que eu li esse capítulo aqui. E assim,
Antes eu rezava como se fosse, que nem eu falo sempre, né? Se estivesse narrando uma partida de futebol pelo rádio, falando rapidinho para terminar logo. E depois que você vê a oração desenvolvida aqui, ela faz muito mais sentido para você orar, né? Eu acho que essa energia que você solta quando você a pronuncia, acho que é muito maior. Que ele falou, o problema das orações é quando a gente diz ela repetindo, às vezes olhando o celular e repetindo na cabeça, fazendo ela antes de dormir e pensando no dia de amanhã, fazendo oração no meio de todo mundo e olhando o que está acontecendo do lado. Quer dizer, às vezes a gente não tem noção disso, porque ela está tão gravada no nosso subconsciente que a gente consegue fazê-la, e como diz, né, para as mulheres, faz um crochê, né, vai fazendo outra coisa enquanto vai rezando. Não deveria, né? A gente deveria pegar aquele momento, levar realmente a Deus e não pensar em mais nada, né? Essa seria, mas a gente não consegue. Então, por isso que às vezes a gente repete as palavras, mas não tem ideia do que. Tanto que, né, esses terços, esses rosários que as pessoas falam, é uma forma de você repetir a oração do Pai Nosso e fazer uma quantidade usando cada pedrinha, vamos dizer, do terço, do rosário, para você repetir X vezes a quantidade do Pai Nosso. Porque se você for fazer e contar, você não consegue, porque a cabeça não permite. Quantas eu estava mesmo? Quantas vezes eu já fiz? Né? Se perde. Então, até isso se tem. Então, ele falou assim, então, por ela ser assim, a gente escapa muitas vezes, a maioria das pessoas, o sentido que Jesus quis dar a essa oração. Aí, isso eu acabei de falar aqui, está aqui. É por isso que a oração do Pai Nosso, a dominical, é muitas vezes dita sem fixar o pensamento sobre o sentido de cada uma de suas partes. Dizem, eu falei aqui, né? Dizem na decorada como uma fórmula cuja eficiência está condicionada, eu falei aqui, ao número de vezes que é repetida. E aí eles usam muito, né? Na Bíblia a gente vai achar isso. Eles falam assim, quase sempre esse número é cabalístico. 3, 7 ou 9. Isso é tirado da antiga crença supersticiosa do poder atribuído aos números em uso nos círculos de magia. Deixa eu ver. Entendi o Pai Nosso quando lia o livro Pai Nosso para meus filhos. As histórias são muito simples e explicativas. É um livro que conta, né, histórias sobre o Pai Nosso em historinhas, né, que vão acontecendo, fica mais fácil, principalmente para as crianças entender. Na verdade, né, isso que ela está dizendo aqui, é Margarida, eu não sei nem quem é ela, né, Margarita, artesanato, ela assim, entendi o Pai Nosso quando lia para o livro Pai Nosso para meus filhos. Jesus, ele fazia isso. Se a gente for ver as parábolas, o entendimento das parábolas, Jesus contava historinhas, né? Quando ele quis dizer quem era o melhor entre as pessoas que subiram para rezar, né? 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, um era publicano. O fariseu fazia desse jeito, o publicano fazia daquele. Ele conta uma historinha. Se nós não entendermos, e a gente já falou isso aqui, a ideia do evangelho é ensinar porque quem era o fariseu e quem era o publicano, para você entender por que Jesus colocou os dois como historinha. Se você entender isso, você entende muito bem o que Jesus falava. Ele falou que 2 subiram para rezar. Um era o religioso, que conhecia a religião de começo ao fim, sabia de tudo da religião, e o outro era o cara que era tido como pior pessoa, porque era um cobrador de imposto, um publicano, que por cobrar imposto e trabalhar para os romanos, pelos outros judeus, ela era tida como uma pessoa ruim. E aí Jesus coloca os dois indo para rezar. E como que o fariseu rezava por conhecer da religião, por achar que já tem um contato com Deus, fazia com pompa, olhando para cima, apontando o dedo para os outros, né? E ele falou, e o publicano? O publicano, por já saber que era uma pessoa que era tido como ruim, a única coisa que ele fazia, ele nem levantava os olhos, olhando para baixo, e dizia, Deus, tende piedade de mim, por sou um pecador. E Jesus, quando termina, ele fala assim, para os apóstolos, para as pessoas que estavam ali, quem foi a pessoa que teve sua oração atendida? E aí
né, os que estão vendo, falou, aquele que foi nessa simplicidade, né, a pessoa que se desnudou em frente a Deus e falou, Deus, eu não sou a melhor pessoa do mundo, não. Eu tenho meus defeitos, por isso eu preciso da sua ajuda. Enquanto que o fariseu, não, Deus, eu sou bom, eu dou dízimo, eu vou à igreja, eu leio o evangelho, eu faço isso, eu faço aquilo. Quer dizer, se mostrando como o melhor. Então Jesus falou, quando você vai a Deus, você não pode se achar o melhor. Você tem que sempre entender, Deus, apesar de eu me achar o bambambam, bam, bam, por eu estar na terra, ser ainda um sofredor, conviver com tudo que tem aqui, eu sei que eu sou um pecador. Tenha piedade de mim, me ajuda a não errar, me ajuda a sair logo disso. Né? Como a gente falou no Gotas de Paz, ajuda a eu ter perdão no coração para sair desse sentimento ruim que eu estou fazendo. Né? Jesus ensinava dessa forma, mostrando historinha, mostrando formas, para quê? Para que eu me entenda e nunca me ache melhor do que ninguém. Então, ele diz assim, né? É por isso que a oração dominical é muitas vezes dita sem se fixar o pensamento sobre o sentido de cada uma de suas partes. Muitas pessoas dizem a decorada como uma fórmula, né? Quando a eficiência está condicionada a números 7, 9, 3, 7 ou 9, que cabalísticos, tirado, né, dos círculos de magia. Assim, para auxiliar e aclarar a mente sobre as proposições do Pai Nosso, de acordo, ele está falando, Allan Kardec está escrevendo aqui, mas está dizendo por que ele está fazendo isso. Ele diz assim, para auxiliar e aclarar a mente sobre as proposições do Pai Nosso, de acordo com o conselho, foi aconselhado e assistido pelos bons espíritos, a cada proposição da prece, né, cada parte que diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, tem uma explicação dada pelos Espíritos, porque é que Jesus falou aquilo, e o que queria dizer aquilo. Então, assim, a cada proposição foi feito um comentário que lhe desenvolve o sentido e mostra as suas aplicações. Conforme as circunstâncias e o tempo disponível, pode-se dizer a oração dominical simples ou desenvolvida. Ou seja, ela é, eu já, né, fiz várias vezes essa prece desenvolvida, sem muita pressa, a gente leva quase 20 minutos para terminar. Como você falou, o que a gente faz? A gente narra uma partida de futebol para acabar rapidinho. Então, tem dias que se eu tiver, né, tem dias que se eu tiver tempo, faço ela desenvolvida. Quando eu tenho menos tempo, eu faço uma oração mais simples para Deus, mas, como diz, né? Não deixando nunca de levar o pensamento a Deus, não deixando nunca de ter esse contato com Deus. E arrumar, sim. Ah, eu nunca tenho tempo, eu nunca tenho tempo. Vai ter dia que eu vou ter que falar, eu vou acordar 20 minutos mais cedo, meia hora mais cedo, e vou fazer uma oração decente. Deus merece uma oração decente, não isso que eu estou fazendo. Nem essa narração aí de futebol, né? Essa coisa feita, né? Não aproveitar, né? Vamos falar, né? Uma brincadeirinha aqui, que na escola a professora perguntou, né? Quem tem medo de alguma coisa aqui? Ah, eu tenho medo do homem do saco. Eu tenho medo de palhaço, disse um. Eu tenho medo da loira do banheiro, disse outro. E aí o Joãozinho falou assim, e você? Ele falou, tenho medo do Malamém. Ela falou, o quê? A professora perguntou, tenho medo do Malamém. E ele falou, quem que é o Malamém? Ele falou, eu também não conheço, professor. Mas toda noite a minha mãe entra no quarto e grita um monte de palavras, como se estivesse narrando uma partida de futebol, e termina assim, que nos livros do Malamém. Então eu tenho medo do Malamém, eu não sei quem é, mas eu tenho medo. Né? Então a gente precisa parar com o Malamém e começar de vez em quando, ou se a gente tiver mais tempo, de fazer uma oração decente para Deus. Então, a instrução preliminar a gente passou. E na próxima vez que a gente fizer o evangelho, a gente já entra diretamente na prece. Né? Explicado aí, tem 3 a prece, e ele começa o Pai Nosso e vai mostrando o que quer dizer aquilo que foi falado, né? O que Jesus quis dizer. Sim. Vamos lá, então. Encerrar com a prece. Sim, uma prece com tempo.
5 minutos. Tá. Então nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecer por esses momentos, pelo nosso estudo da noite, por tudo que nesta noite nós tivemos a oportunidade de aprender, que nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia, junto dos nossos familiares, nossos amigos, nossos irmãos, pedindo a essas correntes espirituais que nos auxiliam, todas essas correntes que se disponibilizaram vir até nós, até a nossa live, junto a cada um que está participando dessa live no seu recinto, auxiliando a cada um em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus, as correntes médicas, passistas, dando um passe em cada um participante dessa live, as correntes médicas do espaço trazendo do laboratório espiritual o remédio, e sobre cada água que cada um disponibilizou em seu recinto, sua garrafinha, sua jarra, seu copo que está aí em cima da mesa, que eles possam colocar ali o remédio, segundo a necessidade de cada um de nós. Pedindo, né, que cada um, nesse momento, segundo a sua necessidade, aquilo que está precisando, seja uma cura ou qualquer outra coisa que necessite, aproveite esse momento. Peço essas correntes, elas estão aqui com essa disposição para nos auxiliar. Que cada um eleve seu pensamento a Deus, a Jesus, a essas correntes. Faça o seu pedido às irmãzinhas que ainda estão em tratamento, pedindo para auxiliar os médicos da matéria. Cada um que precise também esteja passando por um tratamento, eleve seu pensamento, peça essas correntes a Deus, a Jesus, para que auxiliem tudo aquilo que for necessário e que seja permitido por Deus e Jesus. Aqueles que tiverem alguém que esteja necessitado, que leve o seu pensamento até ele, que leve o seu pensamento até o seu recinto, para que ele, que não está participando dessa live, também receba esse passe espiritual, receba o auxílio dessas correntes, essas correntes visitando o recinto de cada um e auxiliando a cada um em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. Que assim seja, e aproveitando o momento de paz, de harmonia, de boas vibrações, juntando as nossas boas vibrações, as vibrações dessas correntes espirituais que nos auxiliam, e neste momento vamos auxiliar aos nossos irmãos mais necessitados, onde quer que se encontre o irmão necessitado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações, sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija ao espírito humano, mesmo nos recintos onde se encontre um irmãozinho necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontra um irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse, onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nesta live, eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a ele. E aproveitando então um momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. E assim seja, graças a Deus e a Jesus. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 19h30, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus,
do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. É isso aí. Boa noite a todos. Que a paz de Deus e de Jesus fique com todos. Que assim seja. Uma boa noite, Fábio. Uma boa noite a todos. Uma grande semana a todos. Nos encontramos na próxima semana. Que Deus abençoe a todos. Até mais. Assim seja.